Bom dia a todos, o meu nome é Samuel Pedro, eu sou professor da rede particular de ensino, professor do ensino médio. Além disso, sou estudante de mestrado, desenvolvendo a minha dissertação em aprendizagem cooperativa e participo de um grupo de formação em aprendizagem cooperativa. Nesse grupo é constituído por professores da rede pública de ensino, tanto da esfera municipal como da esfera estadual, bolsistas da UFC em aprendizagem cooperativa e também mestrandos que desenvolvem suas dissertações nesse tema. Como vocês podem observar na foto, aí estão algumas pessoas que participam desse grupo. E nesse grupo, nós temos uma fundamentação teórica, que é ministrada pelo professor Manuel de Andrade. Além da fundamentação teórica, nós elaboramos planos de aula para serem aplicados experimentalmente em escolas do estado e do município e na própria escola profissional de Pentecoste, que já trabalha com aprendizagem cooperativa. E esses planos, obviamente, são planos preparados a partir das técnicas que a aprendizagem cooperativa oferece. O intuito desse curso é que esses indivíduos que participam do mesmo possam se tornar futuros multiplicadores da aprendizagem cooperativa no estado do Ceará, e também temos como objetivo a produção bibliográfica visando a publicação de monografias, de dissertações e também de artigos periódicos científicos. Façamos agora uma breve reflexão. Então, no ensino tradicional, pelo qual a grande maioria de nós aqui fomos educados, o professor é a figura central do processo de aprendizagem, sendo considerado o detentor do conhecimento. O aluno é uma folha em branco para o qual o professor, teoricamente, transfere o conhecimento, como fica evidenciado na figura 1. O ensino tradicional acaba por privilegiar exclusivamente aqueles alunos com a maior capacidade de acúmulo de conteúdos, como novamente ilustra a figura 1. Como o aluno é um mero receptor de conhecimento, de informações, conforme a figura 2, o professor seria o pendrive, o resultado da aprendizagem são indivíduos de baixa afetividade e pouca autonomia, tendo em vista que o foco da afetividade criado é baseado na competição, ou seja, o aluno deve esforçar-se individualmente para superar dificuldades encontradas no processo de construção do seu conhecimento. Devido às limitações enfrentadas pelo método tradicional, diversas pesquisas foram e estão sendo realizadas com o intuito de desenvolver métodos de aprendizagem com maior grau de eficiência. Dentro desse contexto, os irmãos Johnson, presentes aqui no nosso encontro, sistematizaram uma metodologia de ensino baseada no estudo de grupos cooperativos. Nos grupos tradicionais, conforme demonstra a figura 3, o material é entregue aos alunos e esses devem se virar para realizar a tarefa. Geralmente o que ocorre, como podemos observar na figura, é que uma parte do grupo efetivamente realiza a tarefa devida, enquanto os demais componentes conversam ou tratam de outros assuntos não pertinentes ao trabalho em grupo. O que diferencia os grupos cooperativos dos grupos tradicionais é que nestes grupos, os cooperativos, existe uma interdependência entre os indivíduos que devem interagir para alcançar uma determinada meta coletiva que não deve ser punitiva, e sim bonificativa. Diversas pesquisas publicadas na literatura recente demonstram que o estudo em grupos cooperativos estimula a formação de estudantes mais autônomos,
afetuosos, com elevada autoestima e protagonistas da construção do seu próprio conhecimento. Porém, para que se crie o ambiente de cooperação, é necessário que estejam presentes no plano de aula ou em um outro instrumento pedagógico os 5 elementos da aprendizagem cooperativa. Inicialmente, o primeiro elemento que eu gostaria de dar ênfase é a interdependência positiva. Então, dentro do trabalho grupal, um aluno de um mesmo grupo depende do trabalho do outro, desse grupo, de maneira que todos eles dependem da informação que aquele indivíduo está aprendendo, para que, como um todo, aprendam o determinado objetivo. Além da interdependência positiva, o ensino com aprendizagem cooperativa dá ênfase no ensino das habilidades sociais. Que habilidades sociais? Saber ouvir, saber falar, compartilhar ideias, criticar ideias e não as pessoas, pois eles necessitarão dessas habilidades sociais para superar os conflitos que surgirão dentro do processo grupal. A partir do ensino de habilidades sociais, combinado com a interdependência positiva, os próprios estudantes estimularão o outro na elaboração das tarefas, tendo em vista que o critério de sucesso é uma meta coletiva, o que favorece o terceiro elemento da aprendizagem cooperativa, denominado de interação promotora. Para que tudo isso funcione, é necessário que o aluno desenvolva a responsabilidade individual, que é um estímulo ao estudo pelo o seu conteúdo específico e pelo conteúdo que o colega irá repassar para o mesmo. Além disso, deve ser realizado ao final da tarefa um processamento de grupo que visa exatamente verificar quais as habilidades sociais foram desenvolvidas. É importante salientar, enfatizar e deixar claro que, para que um plano de aula, ou como eu disse anteriormente, um instrumento pedagógico, seja considerado de aprendizagem cooperativa, é necessário que todos os 5 elementos estejam contidos dentro desse material. O objetivo da oficina é demonstrar a elaboração e aplicação de um plano de aula para o ensino de Química no 2º ano do ensino médio, utilizando uma técnica de aprendizagem cooperativa denominada Jigsaw. Após a explanação, iremos abrir aqui para um momento de esclarecimento de dúvidas de vocês. Então, o plano de aula elaborado é sobre o tema denominado Introdução ao Estudo de Soluções, que é um assunto do 2º ano do ensino médio. E a técnica do Jigsaw consiste em pegar um determinado assunto, tal como esse, e fragmentá-los em um determinado número de tópicos. Para cada tópico preparado, o professor deve produzir um material didático a ser utilizado pelo aluno, de maneira que esse material didático ele possa ser compreendido isoladamente e esteja todos os temas fragmentados interdependentes um do outro. Então os alunos se agrupam inicialmente nos denominados grupos de base, onde nesse grupo de base cada um irá receber um desses tópicos, irá fazer uma leitura individual, em seguida passar para um outro grupo com alunos contendo o mesmo tema que ele pegou, que é o grupo de peritos, onde irão aprofundar a discussão e após essa discussão retornarão ao seu grupo de base para explicar o que foi discutido no seu grupo de peritos e também para ouvir o que os demais colegas peritos nos outros subtópicos irão repassar. Como vocês podem observar, existem 2 tipos de objetivo. O objetivo cognitivo, que versa sobre a apreensão, que tem como objetivo a apreensão dos conteúdos a serem demonstrados, e
também é um objetivo de natureza interpessoal que visa estimular o desenvolvimento das habilidades sociais que foram mencionadas anteriormente. É preciso que o professor deixe claro para o aluno, né, que se torne muito explícito esses objetivos. Após a explicação dos objetivos, o professor irá fazer uma breve introdução acerca dos assuntos que serão abordados. Essa introdução é uma mini aula, ou seja, uma exposição visando uma noção geral acerca do assunto e também possibilitar o estímulo do interesse do aluno para aprender esse conteúdo. Após essa introdução realizada pelo professor, devem ser formados os chamados grupos de base. Os grupos de base devem ser heterogêneos para que os indivíduos não trabalhem somente com aquelas pessoas que eles têm mais afinidades, a famosa panelinha. E também é importante ou é ideal que o número de componentes de cada grupo base seja exatamente igual ao número de tópicos que foram fragmentados do tema central. Para que esses grupos de base se formem rapidamente, sem perda de tempo, pode-se usar dois artifícios principais. O primeiro, distribuir cartões com cores e letras ou números, aonde os indivíduos que tiverem a mesma letra ou a mesma cor se unem nesses grupos, ou então simplesmente desenhando uma matriz aonde em cima você vai ter o grupo que ele vai participar e ao lado o tema que o indivíduo vai ter que estudar isoladamente nesse grupo. Formado o grupo de base, deve-se estabelecer então o critério de sucesso da atividade. O critério de sucesso nada mais é do que estabelecer uma meta coletiva. Essa meta coletiva não deve ser punitiva para que estimule a interação entre os componentes. Na verdade, o critério de sucesso, ou essa meta coletiva, corresponde a um determinado percentual de acertos, 60%, 70%, que todos os componentes do grupo base devem atingir numa avaliação individual que será aplicada ao término do processo e que eu explicarei mais à frente. Após estabelecido o critério de sucesso, deve ser pactuado um contrato de convivência. O contrato de convivência é um acordo necessário ao desenvolvimento das habilidades sociais necessárias para atingir o critério de sucesso ou meta coletiva e produzir assim um ambiente de cooperação. Além do contrato de convivência, que é constituído de questões tais como não utilizar o telefone, não sair da sala, não se dispersar, ouvir atentamente o colega e outras habilidades sociais que os próprios alunos, ao longo do processo, irão descobrir que são necessárias para que se cumpra esse contrato de convivência, deve ser atribuído os papéis de coordenador, relator, controlador do tempo e guardião do silêncio. Para que se ganhe mais tempo ainda, você pode atrelar esses papéis ao número ou à cor que o indivíduo recebeu ao ser constituinte do grupo base. É importante o estabelecimento do critério de sucesso e do contrato de convivência, porque eles possibilitam a interdependência de papéis, de função e também de materiais. Em seguida, com os grupos base ou grupos de base já formados, o monitor de materiais irá distribuir o material didático preparado para o professor para cada componente do seu grupo base, de maneira que em cada grupo base todos os temas estejam contidos. O indivíduo, o aluno, deve realizar, terá um tempo ainda no grupo base para realizar uma breve leitura do material, grafando o que compreendeu e também o que não compreendeu, porque posteriormente esse aluno vai ter que compartilhar com o grupo base o tema específico que ele está estudando. Porém, antes dele fazer esse compartilhamento, ele irá participar de um outro grupo, denominado grupos de peritos. No grupo de peritos,
os estudantes de grupo bases diferentes que tiverem o mesmo tema irão se reunir nesses grupos a fim de aprofundar o assunto, interagir com o maior número de alunos e também eles têm como meta ou objetivo formular uma explicação que deve ser repassada quando os mesmos retornarem aos grupos de base. Isso acaba por gerar responsabilidade individual, proporcionando a interdependência positiva, o que gera a interação promotora. No retorno ao grupo de base, os temas devem ser abordados obedecendo à sequência numérica, 1, 2, 3 e 4, porque elas estão dentro de uma sequência lógica, para que fique mais fácil a compreensão de uma maneira global de todos os tópicos. E o aluno aí vai ter que tanto explicar a sua parte e também como estar atento para que ele possa compreender o que também os seus colegas ensinaram. Após as devidas discussões nos grupos de base, o professor deve realizar uma conclusão, ou seja, um fechamento dessa aula, buscando dar uma visão mais abrangente e também de corrigir possíveis equívocos que possam ter sido repassados dentro do grupo base. Na verdade, esse fechamento é para que as dúvidas mais frequentes dentro desses assuntos sejam esclarecidas aos estudantes. Após realizado todo esse processo, o professor deverá aplicar uma avaliação individual, que, como já foi dito, não deve ter caráter punitivo e sim bonificativo. É avaliação e não prova. Não se busca, aqui nesse instrumento, atribuir uma nota e sim verificar como se deu o processo de cooperação. Então, essa avaliação deve conter questões que englobem todos os 4 tópicos abordados, exatamente para que a interdependência positiva seja levada ao extremo, de maneira que o aluno tenha que responder questões referentes àquele tema específico que ele estudou, como também aos tópicos que foram explicados pelos seus. Aqui vocês podem ver um exemplo de uma questão desse tipo. Após o teste individual, os alunos devem realizar o processamento de grupo. O processamento de grupo tem, como aqui está um exemplo de um tipo de processamento que pode ser aplicado. O objetivo do processamento é verificar o cumprimento do contrato de convivência, ou seja, se as habilidades sociais necessárias para alcançar o critério de sucesso, elas foram desenvolvidas. Na verdade, trata-se de criar o hábito de se autoavaliar, de aprimorar o trabalho em equipe, o que se deve ser mantido e o que deve ser mudado.